Olá! A aula de hoje é sobre alguns exercícios sobre a estrutura da matéria. Estamos aqui no Professor Cafeína e estamos aí para lhe ajudar. Meu nome é Professor Maicon e aí a gente vai dar uma exercitada em algumas noções básicas que podem confundir você na hora de uma prova. A primeira noção é a seguinte, a primeira pergunta seria: qual a diferença? Uma pergunta simples. Entre os modelos atômicos de Demócrito e Aristóteles. Talvez você caindo isso numa prova, você vai ficar com dúvida. Ora, isso não é uma prova de filosofia, isso é uma prova de química. Mas isso aqui, você sabe muito bem que está incutido dentro da estrutura da matéria. A noção básica seria a seguinte: Demócrito acreditava que toda matéria era composta por átomos, ou seja, partes indivisíveis da matéria, impenetráveis, imutáveis. Já Aristóteles acreditava um pouco diferente. Aristóteles acreditava que existia partes da matéria que seriam uma mistura de fogo, terra, ar e água. Bem diferente da noção de Demócrito, onde a matéria seria composta como se fossem os tijolos de uma parede. A parede seria a matéria e a composição que constitui aquela parede são os tijolos. Aristóteles, se você fosse uma pessoa nervosa, ele falaria que em você há uma maior quantidade de fogo e ar. Se você fosse uma pessoa melancólica, uma pessoa que se dói facilmente com qualquer atitude, ele falaria que você tem uma mistura de água e ar. Para Demócrito, os átomos tinham uma perspectiva muito diferente para Aristóteles, enquanto que para Aristóteles a composição da matéria definiam posições de sua personalidade, e aqui estava incutido inúmeras definições religiosas. Demócrito já pensava numa perspectiva um pouco mais materialista. Assim, você consegue identificar a diferença dos dois. Aristóteles caminhando numa perspectiva um pouco mais religiosa, entre terra, fogo, ar e água, se não metafísica, e Demócrito caminhando numa perspectiva um pouco mais materialista, investigando se eu consigo quebrar esses giz ao meio, e aí depois a metade desses giz eu quebro ele de novo. Se eu for quebrando ele toda a vida, aonde que eu vou chegar? Para Demócrito, chegávamos a partes indivisíveis, impenetráveis e imutáveis, conhecidos como átomos. Vamos para o segundo exercício. Quais são as características do modelo atômico de John Dalton? Para responder essa pergunta, você tem que entender um pouquinho sobre o primeiro químico moderno a elaborar grandes teorias sobre a estrutura da matéria. A primeira característica do modelo de Dalton: os átomos, a matéria seriam composta por átomos que seriam esféricos. Gostou dessa aula? Então acesse professorcafeina.com.br e veja o conteúdo completo.